Muito boa noite e muito bem-vindos. Com o horizonte nas presidenciais do dia 18 de janeiro é a noite do Frente a Frente entre António Filipe e Catarina Martins, na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. Muito boa noite aos dois e muito bem-vindos. Dito o sorteio, começa o debate António Filipe, terminará Catarina Martins. Amanhã temos a primeira greve geral em mais de 10 anos, junto às duas centrais sindicais. O António Filipe, num debate que teve aqui anteontem, já disse que usaria todos os poderes que a Constituição lhe dá, reconheceu todavia também que no limite podia ter de promulgar a lei. A pergunta que lhe faço é se vê algum outro contexto em que fosse possível promulgar sem ser obrigado, ou seja, que tipo de recuo é que tinha que haver ou que tipo de entendimento é que tinha que haver. Boa noite, Carlos Daniel, boa noite, Catarina, e boa noite aos seus espectadores. E eu queria dar uma cordial saudação muito fraterna aos trabalhadores portugueses que vão participar nesta greve geral e que têm todas as razões para isso. Aliás, esta greve geral é uma luta pela democracia, a defesa dos direitos dos trabalhadores, é uma luta que tem que ver com tudo, ou seja, tem que ver com a democracia portuguesa, tem que ver com o nosso modelo de desenvolvimento e, portanto, eu creio que é um grande serviço à democracia portuguesa que os trabalhadores que vão participar da greve geral vão fazer e eu estou inteiramente solidário com eles. Eu já referi, de facto, que poderes é que o Presidente da República tem sobre esta matéria. É evidente que o Presidente da República em Portugal, o nosso sistema político, não tem um veto absoluto sobre leis da Assembleia da República, mas eu levaria ao limite dos poderes presidenciais. Ou seja, obviamente que estamos a falar da proposta de lei tal como a conhecemos. E, portanto, mas imagino um recuo em algumas matérias mais sensíveis por parte do governo. Isso seria estar aqui a pintar um cenário que é de todo imprevisível. Ou seja, eu espero que o Governo olhe para a greve geral que vai acontecer amanhã, retire daí as suas conclusões e retire esta proposta. Porque esta proposta não faz nenhum sentido, ela não constava de nenhum programa eleitoral, é um retrocesso profundo nos direitos dos trabalhadores e eu espero que ela seja retirada e, se não for, eu espero que a luta dos trabalhadores obrigue a Assembleia da República a não aprovar esta proposta. O que é que considera que será um sucesso da greve geral de amanhã? Vamos ver, eu acho que é a adesão, obviamente, a adesão dos trabalhadores. A partir das indicações que temos é que será uma muito elevada adesão dos trabalhadores, daqueles que puderem aderir, porque evidentemente que já temos hoje uma situação de extrema precariedade no mercado de trabalho que fará com que muitos trabalhadores não tenham condições para aderir à greve. António Filipe, se eu ouvi bem, espera que tenha impacto, quer no que pode ser a decisão do Governo, quer da própria Assembleia. Eu acho que nenhum Governo responsável pode ficar indiferente perante uma manifestação desta dimensão feita por trabalhadores portugueses. E as indicações que existem de adesões anunciadas a esta greve faz prever uma adesão muito grande. E, portanto, eu como Presidente da República, e estamos a falar na proposta de como a conhecemos, se ela chegar, eu espero que não chegue, eu espero que o Presidente da República, que vai tomar posse em março, não tenha que intervir sobre esta matéria. Mas, obviamente, que suscitaria junto ao Tribunal Constitucional, requeriria ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade de normas que eu considerasse serem violadoras da Constituição, e, designadamente, enfim, a liberalização, ou seja, a não admissão de um trabalhador, a não reintegração de um trabalhador. Também já ouviu-se enviar até uma mensagem à Assembleia da República para deixar claro essa mensagem é a utilização do veto político do Presidente da República, que sabe-se que é ultrapassável, mas não deixa de pesar. Eu creio que faz sentido, porque eu acho que os trabalhadores precisam de saber se tem ou não um Presidente da República que esteja do seu lado. Vou-me perguntar a Catarina Martins como é que se posicionaria. Boa noite e bem-vinda também. A sua oposição a estas alterações também é pública e notória. A minha pergunta é se seria convictamente vou usar uma expressão clássica da política portuguesa, força de bloqueio perante uma lei destas, enquanto Presidente. Boa noite, antes de mais, cumprimentos aos dois, cumprimento quem nos está a acompanhar. Mário Soares era Presidente da República em 1988 e apoiou uma greve geral, talvez tenha sido por isso que Cavaco Silva chamava força de bloqueio. Se uma força de bloqueio for quem está a defender os trabalhadores contra um governo que lhes quer tirar os direitos, será, mas eu acho que isso não é bloquear o país. Isso é, pelo contrário, desbloquear o país. Porque defender quem trabalha, mas seria um primeiro momento de trabalhar, crispação e dificuldade entre si, enquanto Presidente eventual, e o Governo. É preciso defender quem trabalha neste país. Repare, esta greve geral, não há muitas greves gerais em Portugal, não há nenhuma greve geral há 12 anos. Esta greve geral é convocada simultaneamente pela CGTP, pela UGT, os sindicatos independentes também aderiram a esta greve. Até os trabalhadores do partido do Governo, os trabalhadores sociais-democratas, votaram na UGT para que houvesse esta greve geral e, portanto, é preciso compreender
que esta greve vem de amplos setores que percebem que o que o Governo está a tentar fazer é um ataque profundo a quem vive do seu trabalho. Eu queria só deixar uma nota sobre a violência do que aí vem. O Governo quer dizer aos mais jovens que, por nunca tiveram um contrato permanente, podem ficar a prazo toda a vida. Nunca mais vão ter direito a um contrato. E está a dizer aos trabalhadores que podem... Eu estive a fazer as contas, com a ideia do banco de horas individual, um trabalhador com salário médio pode perder 930 euros por ano com horas que não lhe vão ser pagas como devidamente são, horas extraordinárias. Portanto, estamos a falar de um ataque a todas as gerações, um ataque a todos os salários, que é um ataque à nossa economia. Porque se os nossos salários são baixos, se os nossos contratos são precários, nós não vamos ter uma economia qualificada, Catarina uma economia Martins, forte. posso depreender que, perante esse cenário que coloca, não vê a possibilidade que muitos defendem como boa para o país, que é de uma concertação, de um entendimento mesmo posterior a esta greve? A UGT manifesta a abertura para esse debate. Repare, eu acho que os sindicatos negociam sempre. Os trabalhadores nunca deixam de negociar condições. Mas não vê grande caminho para um entendimento? O que eu acho é que esta greve geral é um sinal de que o Governo tem de ter outra proposta em cima da mesa para ser negociada. E que seguramente há tanto para fazer neste país, que é um país de salários muito baixos, é um país em que se trabalha horas demais, por salário pequeno demais, é um país em que a precariedade é tão grande, que há tanta gente que não vê futuro aqui e que vai embora e, portanto, precisamos de mudar. Eu queria só deixar uma nota sobre este assunto que eu acho que é muito importante para o dia da manhã. Que é, eu sei que há muitos trabalhadores em Portugal que não são sindicalizados, ou seja, acho que a taxa de sindicalização neste momento é 1 em cada 8, mais ou menos na economia geral, na agricultura é 1 em cada 50. Eu quero dizer a todos os trabalhadores deste país, sindicalizados ou não, que têm direito a fazer esta greve, que é o seu direito de fazer esta luta. Cada um decidirá pela sua consciência, pelas suas condições de vida, fazer um dia de greve é menos um dia de salário, é um dia difícil, cada um decidirá, mas toda a gente tem direito a fazer greve e este direito está protegido pela Constituição. Queria que me respondessem sinteticamente os dois à intenção do Primeiro-Ministro de fazer avançar o salário mínimo desde logo, que é aquilo que o Governo pode decretar. Quando o Primeiro-Ministro fala no salário mínimo de 1.500 euros, ou de 1.600, isto como objetivo faz sentido aos seus olhos? Eu acho que o Primeiro-Ministro está a gozar com as pessoas e é feio. Porque, repara, o Governo acabou de chumbar hoje propostas da esquerda para aumentar mais o salário mínimo. Mas é bom que aumente o salário mínimo. É bom, mas é bom que se fale verdade. Ou seja, o mesmo Primeiro-Ministro que só aumenta o salário mínimo 50 euros este ano, está a dizer que nos próximos anos da legislatura vai aumentar todos os anos o salário mínimo em 200 euros e alguém acha que ele está a falar verdade? Eu acho que ele não disse que ia aumentar todos os anos, pelo menos eu não vi isso. Pois, mas disse que tinha esse objetivo. Disse que ia calendarizar, não disse para quando. Pois está bem, se for, sabe-se lá para quando não pode ser, não é? António As pessoas Filipe, precisam de salário em 30 agora. segundos a sua leitura sobre isso. Há um sinal muito claro de que ninguém leva isso a sério. É as confederações empresariais não protestarem, porque as confederações empresariais, que qualquer cêntimo de aumento do salário mínimo protestam e dizem que isso não é possível, ouvem este anúncio do Primeiro-Ministro e não dizem nada, que significa que nem eles acreditam nele. Porque eu queria só dizer isto nestes tais 30 segundos. É que o ponto de partida da legislação laboral já é muito baixo. Perante a atual legislação, ela já fragiliza imenso a posição dos trabalhadores. Um país com salários tão baixos, com uma legislação laboral já tão desfavorável, como é que se entende que o Governo ainda queira fragilizar ainda mais e este é um tema que há de voltar aos próximos debates e ambos estarão aqui na RTP também nos próximos dias. Presidente da República ter-me-iam pela frente. Depois de conhecermos os dados relativos a esta greve geral do dia de amanhã. António Filipe disse aqui, também há 2 dias, que é da esquerda sem mas. Disse que António José Seguro pertence ao consenso neoliberal. Sim. De Jorge Pinto que é uns dias sim, outros dias não à esquerda. Catarina Martins é de esquerda sem mas? É, não tenho dúvida nenhuma acerca disso. Agora, a questão é esta. Eu, quando avancei com a minha candidatura, não havia candidaturas à esquerda. E, portanto, eu considerei que António José Seguro fazia parte daquilo que chamei o consenso neoliberal, que é responsável pela situação que o nosso país vive, pela governação ao longo das últimas décadas. E de facto, não havia... Depois de António José Seguro ter avançado com a sua candidatura, era uma evidência que iria ser o candidato oficial do Partido Socialista. E, portanto, qualquer ideia de que pudesse haver... Eu já usei aqui essa formulação, um Messias que descesse à terra, capaz de congregar todas as forças democráticas de esquerda e ganhar a primeira volta, era uma miragem, não existia, como aliás não existe. E eu tinha duas possibilidades, ou ficávamos à espera, eu já usei aqui, disse ao Jorge Pinto, que isso era como ficar à espera do comboio na paragem do autocarro. E eu não fiz isso. E, portanto, avancei com uma candidatura
com a convicção, com a consciência de que seria uma candidatura capaz de agregar essas vontades de pessoas que se identificam com a Constituição. A vontade de Catarina Martins, a sua adversária? Naturalmente, com toda a legitimidade, apresentou a sua candidatura. Legitimidade Mas quando diz eu apareci jurídica... primeiro, está a sugerir que podia ter protagonizado uma candidatura mais... Isso é um dado de facto e o objetivo era esse. Não havia uma candidatura de esquerda e passou a haver. Com toda a legitimidade, houve outras candidaturas. Martins, toda a legitimidade, não só jurídica, constitucional, mas política para se candidatar e não critico que as pessoas se candidatem. Agora, o que eu quero dizer é que eu não critico. Agora, que a candidatura não favorece a convergência, isso é um dado objetivo. E podia ter favorecido porque surgiu em segundo lugar. Aceita esta leitura, Catarina Martins? Repare, é verdade, eu acreditei que era possível uma candidatura independente que conseguisse agregar vários espaços partidários até. E só uma candidatura independente é que o conseguiria fazer. António Filipe achou que isso não seria possível ou não quisesse. Independente quer dizer que não emergisse dos partidos, mas os senhores candidatam-se por vontade individual. Sim, claro, mas todos sabemos que uma candidatura independente, como na altura se falava de Sampaio da Nova e que eu apoiei, seria um outro cenário. Esse cenário não aconteceu, ninguém faz convergência consigo próprio, a convergência não é feita assim, é feita de uma outra forma e eu apresento-me sobretudo para falar para um país que precisa, que se fale muito das questões da habitação, do salário, do acesso à saúde e apresento-me, falo por mim, sabendo que tenho apoios e agradeço-os muito para lá da minha área política de origem, mas sobretudo com o apoio de tanta gente que acredita que se pode viver melhor em Portugal e que tem uma visão de esquerda e que tem também uma visão de uma série de avanços civilizacionais que para mim são importantes, que se fez a minha vida e cá estou eu. Mas deixe-me ainda retomar só esta questão mais política no sentido literal. Segundo as sondagens, ou estão todas erradas, ou nem a Catarina Martins nem o António Filipe têm a hipótese de ir à segunda volta. Eu pergunto se já se imaginou a ter de sugerir o voto em Marcos Mendes ou em Gouveia e Melo. Imagino que custará menos um pouco em António José Seguro para evitar que André Ventura seja presidente? Eu acho que essa é uma falsa questão. Nós estamos na primeira volta e na primeira volta temos que debater. Por exemplo, eu lembro-me que Maria de Belém tinha 20% em sondagens e acabou com 5%. E assim como uma candidatura pode ir para baixo, também pode ir para cima. Não sabemos. Vamos à campanha. Vamos discutir ideias, vamos pensar que país é que queremos, como é que dialogamos, se fazemos ou não fazemos pontes. O que é que nós queremos construir para Portugal e em que é que a magistratura de um presidente e de uma presidente da República pode fazer para mudar o país? Já vamos às diferenças entre vocês, mas António Filipe, para si é indiferente que seja Gouveia Melo, Marcos Mendes ou António José Seguro? Eu acho que nós não pido cenários de segunda volta sem disputar a primeira. Eu acho que cada eleitor é dono do seu voto, os eleitores é que vão decidir quem é que há de ir à segunda volta. E eu apresento-me com convicção de lutar pelo resultado nestas eleições. E, portanto, estamos na primeira volta. O que é mais distintivo na sua candidatura, desde logo em relação a Catarina Martins, e não vamos falar ainda da Europa e do mundo, exatamente, em relação ao projeto que quer para Portugal e ao exercício dos poderes presidenciais? Eu diria 4 pontos rapidamente. Primeiro, a centralidade aos trabalhadores e ao trabalho. O respeito por quem trabalha. Não podemos continuar a ser um país de baixos salários em que os trabalhadores não usufruem da riqueza que criam com o seu trabalho. Segundo, uma esquerda sem meios nem memãs, como há pouco disse, e que enfrenta o poder económico, que não se conforme com o domínio do poder económico sobre o poder político-democrático, que é aquilo a que temos vindo a assistir, em consequência, enfim, do domínio de tal consenso neoliberal. Uma candidatura patriótica, ou seja, que não aceite as imposições que nos venham do exterior, das grandes potências, designadamente da União Europeia ou da NATO, e, portanto, que uma presidência assente na prevalência do interesse nacional e os valores de Abril, contra os valores escritos na Constituição, uma candidatura antifascista, portadora de um grande património de luta contra o fascismo, de luta pela liberdade e pela democracia. E nesses 4 itens, qual é que o diferencia mais de Catarina Martins? Sabe que eu não coloco as coisas assim. Exato, mas eu acho que uma candidatura, eu creio que certamente que a Catarina Martins compartilhará comigo muito disto, talvez em matéria de União Europeia tenhamos alguma diferença, mas lá iremos, mas eu creio que uma candidatura deve valer por si, ou seja, a minha candidatura eu creio que cada um, e por isso é que quando se fala de quem é que deve desistir a favor de quem, eu não me passaria para a cabeça apelar à desistência de ninguém. Eu acho que uma candidatura tem de valer por si, por aquilo que vale, por aquilo que apresenta perante os portugueses. E porquê é que vale a sua candidatura, Catarina Martins? Eu acho que nós precisamos mesmo de uma Presidente da República que fale menos dos jogos partidários e que fale mais das necessidades do país. Eu não aceito que tenhamos notícias como temos tido, por exemplo, na saúde,
e em que vejamos, por exemplo, como não só o que está a acontecer com a obstetrícia e as mulheres que, enfim, literalmente estão a ter filhos na estrada, mas também o que está a acontecer com as pessoas mais velhas, que são muito abandonadas, que não têm respostas de apoio no envelhecimento e que esse não seja o tema central das nossas vidas. Tem de ser. Nós temos de ter uma já não é democracia coordenadora do Bloco, candidata às gerações. legislativas. Enquanto Presidente, o que é que pode fazer a propósito desses temas e o que é que sugere no concreto? Eu sugiro mesmo que uma Presidente da República ponha esses temas na agenda. O que eu digo é que nós temos tido um Presidente da República que tem sido muito presente, digamos assim, no debate da estratégia partidária e no debate até do arranjo parlamentar. A forma como, aliás, dissolveu a Assembleia da República mais do que uma vez foi prova dessa forma de entender a política. Eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso uma Presidente da República que diga: há aqui um problema e nós precisamos estar todos a falar disto e centrados nisto. Eu não aceito que as pessoas mais velhas neste país tenham medo de precisar de apoio e que não o têm. Quando eu vejo notícias como a de hoje, de alguém que sai de um hospital, que ninguém sabe onde está, e há uma tragédia destas, eu pergunto-me como é que nós estamos a responder às pessoas. Há muita gente abandonada neste país. E eu acho que uma Presidente da República tem de ser a voz de quem se sente abandonado. Tem de ser capaz de falar para esse país que está abandonado, para obrigar a que haja respostas e que se combata mesmo o abandono. Porque uma democracia é solidariedade. E é sendo de solidariedade que ela é forte e que ela tem credibilidade. Uma sondagem recente, como terão visto, há uma maioria significativa dos inscritos, representam necessariamente os ouvidos na sondagem, que dizem reclamar um presidente mais interventivo. A Catarina Martins lembrava há pouco que Marcelo Rebelo de Sousa, nos seus 2 mandatos, dissolveu 3 vezes o Parlamento. E creio que em pelo menos 2 das circunstâncias é crítica dessa decisão. Teria de ser ainda menos interventivo, é isso? O problema é que eu acho que essa é a intervenção errada. Há várias formas de intervir. Quando o Presidente da República deixou considerar que a aprovação ou não de um orçamento do Estado era uma espécie de moção de censura ao Governo e, portanto, quando uma espécie de chantagem ao Parlamento, os partidos ou aprovam todos ou vamos para eleições, passou-se a discutir muito mais tática política e muito menos os problemas das pessoas. Eu não faria isso. Acho que esse não é o papel do Presidente da República e não é a minha leitura da Constituição da República Portuguesa, que diz claramente que o Parlamento pode ter soluções e deve ser obrigado a ter soluções. Mas, pelo contrário, seria muito mais interventiva quando vejo problemas claros do funcionamento das nossas instituições, quando vejo problemas claros do funcionamento da nossa democracia na resposta à população, ao ser a voz dessa população que está frágil, que se sente abandonada. Consegue encontrar um exemplo de alguma circunstância que motivasse uma dissolução do Parlamento ao longo dos últimos anos? Quando estando em causa o Estado de Direito Democrático, claro que sim. Se o Parlamento não for capaz de uma solução de governo que cumpra a Constituição, que seja de acordo com os valores que a nossa Constituição obriga, deve ser dissolvida. Mas a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu a Assembleia da República sem aferir dessas condições, ou mesmo quando essas condições... Após a condições... demissão de António Costa também errou aos seus olhos. Podia ter trabalhado uma solução, sim, no âmbito estrito da Constituição. Isso está previsto. Acho até que a degradação do debate político, não tendo o Presidente da República como responsável, longe de mim responsabilizá-lo por essa degradação, mas a verdade é que se acelerou a partir do momento em que a política começou a falar, e os políticos muito da própria política e muito pouco do país. E não se procurar soluções no quadro parlamentar para as grandes crises que a nossa população tem de enfrentar todos os dias, foi um erro. Desse ponto de vista, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa foi muito interventivo no quadro político-partidário e não teve a intervenção, que eu acho que é a intervenção de uma Presidente da República na defesa da população. António Filipe, queria ouvi-lo também sobre isto, mas colocando mais esta nota, o António Filipe tem dito que o Presidente é o último reduto da defesa da democracia e invocado uma figura que nunca foi utilizada, que é a hipótese de uma demissão do Governo. Qual é o horizonte que coloca para que haja uma questão tão grave? Nós temos tido leis controversas, discutimos aqui as do trabalho, tivemos os estrangeiros, da nacionalidade. Alguma destas o fez pensar nisso? Não nesses termos. Ou seja, eu acho que de facto a Constituição prevê essa possibilidade e não foi utilizada e espero que nunca seja. Porque o que diz a Constituição é que o Presidente da República pode demitir o Governo para garantir o regular, se o Governo puser em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E ainda bem que nunca fomos confrontados com isso, porque isso seria uma crise muito grave. Agora, o que eu acho que a Constituição quer dizer com isso é que torna o Presidente da República o último garante da democracia, ou seja, há um ponto a partir do qual não se pode passar. E que o Presidente da República não pode permitir que o Governo passe. Agora, eu creio que
Agora, não vale a pena estarmos a ficcionar, a inventar exemplos. Eu acho que não. E ainda bem que isso não aconteceu e espero que nunca aconteça. É uma salvaguarda que a nossa Constituição tem. Porque a dissolução da Assembleia e ainda por cima uma figura dessas, que conduziria inevitavelmente, creio eu, à dissolução da Assembleia, embora não necessariamente, mas creio que não se pode ser tomada de ânimo leve. E, de facto, também creio que a demissão, por ter sido recusada da generalidade de um orçamento de Estado de um governo minoritário, foi completamente despropositada e nada... Ainda que os partidos que fizeram aqui o governo soubessem dessa intenção do Presidente. O que eu acho que o cumprimento da Constituição tem que ver com isto que a Catarina estava a falar. Ou seja, a nossa Constituição é muito rica do ponto de vista de direitos económicos, sociais e culturais. E isso deve ser levado a sério. Ou seja, cumprir a Constituição não é só o problema da separação de poderes e de equilíbrio entre órgãos de soberania. Cumprir a Constituição é respeitar os direitos sociais e exigir políticas públicas que defendam o Serviço Nacional de Saúde, que defendam o direito à habitação, o artigo 65, que garantam o acesso dos jovens aos graus mais elevados de ensino, que dignifiquem os direitos dos trabalhadores, que promovam a cultura. Eu acho que cumprir a Constituição é isso. E quando o Presidente da República jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, eu creio que os portugueses têm o direito de exigir um Presidente da República que esteja do seu lado, do lado da resolução dos seus problemas, que os compreenda, que esteja solidário com eles e use as suas competências, as que tem, não outras, no sentido de lutar. Eu acho que é um termo. Eu acho que o Presidente da República tem a obrigação de lutar pelos portugueses, lutar pelo seu povo. Muito bem. E exigir políticas públicas no sentido do cumprimento da Constituição. E depois é preciso equilibrar os tempos. Catarina Martins, vamos à questão da Europa e na relação da União Europeia com a Ucrânia. Catarina Martins votou no Parlamento Europeu uma resolução de reforço da ajuda militar à Ucrânia. Explicou porque é que o fazia. Gostava que o pudesse explicar a quem está em casa, porque imagino que o António Filipe não concorde, e também que nos dissesse qual é o limite que coloca para essa ajuda militar e financeira. Até onde é que a Europa pode ir para suportar o esforço de defesa da Ucrânia? Bem, eu faço parte de uma tradição da esquerda que acredita na autodeterminação dos povos, em todos os cenários, no da Ucrânia também, e que acredita que os povos têm o direito à resistência, incluindo a resistência armada. Aliás, sempre foi essa a tradição da esquerda portuguesa e é nisso que eu acredito. O que quer dizer, naturalmente, que também acho normal que se apoie a Ucrânia contra uma invasão da Rússia. Dito isto, eu não tenho exatamente a mesma posição que é maioritária na União Europeia, porque acreditando eu nisto, acredito também muito que é importantíssimo fazer esforços de paz e que a paz tem de ser o objetivo. Uma paz que seja naturalmente, desde logo, uma paz que em condições que os próprios ucranianos queiram e, portanto, choca-me profundamente um acordo de paz imposto por Donald Trump que vai ao encontro de todas as pretensões de Putin, em que a Ucrânia nem sequer se senta às mesas da negociação e, portanto, como é sabido também, eu estive contra uma escalada militar em algumas das propostas que foram apresentadas, porque achei que não era equilibrado. Acho que há uma diferença entre apoiar a Ucrânia na sua defesa ou querer uma escalada militar por isso sem eu lhe pergunto, negociação de paz. Isso deve ir até onde? Qual é o limite? O que eu acho é que nós já devíamos estar há muito tempo numa situação de negociação de paz, em que a União Europeia tivesse uma voz que se fizesse ouvir, em vez de ser completamente subalterna aos interesses de Donald Trump, que neste momento quer dizer também subalterna aos interesses de Vladimir Putin. Já a União Europeia devia, desde o primeiro momento, ter proposto uma solução de paz, que eu acho que podia ter passado pela neutralidade da Ucrânia face à NATO, mas com a soberania do seu território. O presidente Zelensky deu na altura, em 22, todos os sinais de que estaria disposto a esse caminho e a União Europeia pura e simplesmente não investiu na diplomacia da paz, não fez nada sobre isso e, portanto, deixou a situação arrastar-se com milhares e milhares de mortes. Vamos em 4 anos. Mas mantém que é preciso ajudar a Ucrânia para que a posição na mesa negocial da Ucrânia seja mais forte. Mas também mantenho que continuar a deixar os ucranianos morrerem como estão a morrer e a sua economia destruída, porque a União Europeia continua a ser um capacho dos Estados Unidos, que estão neste momento aliados à Rússia, é um erro brutal, é uma irresponsabilidade e tem de parar. António Filipe, enquanto Presidente, se um Conselho Europeu se preparasse para prolongar o apoio, desde logo militar, à Ucrânia, defenderia que Portugal se afastasse da posição comum? Já o Presidente da República não participa dos Conselhos Europeus, mas tem uma opinião. É exclusivo do Governo. A minha opinião desde sempre é que é completamente errado pensar que se chega à paz com o envio de armas. Nós somos ambos solidários, sem reservas, com o povo da Palestina. Não nos passa pela cabeça pensar que a paz na Palestina e no Médio Oriente passa por enviarmos armas aos palestinianos. Não é assim.
E relativamente à Ucrânia, todas as oportunidades desde 2014, para haver uma solução de paz, deviam ter sido aproveitadas. E não foram. Em 2022, quando houve a possibilidade de chegar à paz em conversações de Istambul, que foram sabotadas pelo Sr. Boris Johnson, a União Europeia estava numa linha que o que era preciso era armar a Ucrânia e que morresse até o último ucraniano, que era preciso era derrotar a Rússia. Eu sempre disse que isso era uma opção completamente errada. A Europa devia ter-se empenhado sempre numa solução de paz, ou seja, a guerra devia ter sido evitada, não foi. Essa sua não tendo sido evitada, mas ela devia ter-se quando ouviu os argumentos da Catarina Martins em relação ao apoio militar, portanto, nem mais um euro para a Ucrânia. Eu acho que o apoio militar não é o caminho. O caminho é apostar tudo na diplomacia, porque é a única forma de acabar. Eu ando a dizer há muito tempo, quanto mais tarde chegar à paz, pior para a Ucrânia. E a realidade está a demonstrar e há alguém isso. além do Trump que possa fazer essa mediação? Vê alguém além do Trump para fazer essa mediação? Eu sou completamente agnóstico relativamente às lideranças. Eu acho que Trump tem uma liderança errática que o quer é vender armas à Europa. Entre Putin e Zelensky venho ali à escolha. Eu creio que eles são muito iguais, estamos perante elites corruptas. Mas quando fala da Palestina, identifica perfeitamente o agressor e o agredido. Porquê é que não faz o mesmo em relação à Ucrânia? Desde há 48 anos que eu considero não, as Nações Unidas consideram que estamos perante um processo de colonização. Eu creio que a guerra... A posição maioritária internacional é claramente... Não, o problema não é esse. Identifica claramente a Rússia como agressor. O problema não é esse. O problema é que há, por exemplo, na União Europeia, totalmente dois pesos e duas medidas relativamente à Ucrânia e à Palestina. Porque nós não vemos a União Europeia a tomar uma posição contra o genocídio na Palestina. Não vemos. Não vemos. Até se recusam a considerar que estamos perante um genocídio. Portanto, há totalmente dois pesos e duas medidas. A nível europeu, há um contraste absoluto entre aquilo que defende em relação à Ucrânia e aquilo que defende em relação à Palestina, não é? Porque em relação à Ucrânia falam em autodeterminação dos povos e não respeitam o direito à autodeterminação do povo da Palestina. Vê estes dois pesos e duas medidas, Catarina Martins? Eu vejo dois pesos e duas medidas, claro, mas também, aliás, tenho sido muito vocal contra estes dois pesos e duas medidas e na defesa da Palestina. Não comparo naturalmente a situação da Palestina com a da Ucrânia, até porque a Palestina é uma situação de ocupação, que a resistência é toda ela diferente. Agora, entendamos, o facto de um governo não ser um bom governo não se resolve invadindo. Nem se resolve o conflito que existia desde 2014 invadindo. Claro que Portugal teve uma ditadura durante 48 anos, tinha uma guerra colonial, seguramente ninguém de esquerda pediu para Portugal ser invadido. Seria absolutamente absurdo. E mais, eu estive em Kiev. E eu estive em Kiev com oposição a Zelensky, até com sindicalistas que são perseguidos por Zelensky. Mas há uma coisa que todos têm em comum. Todos querem combater a invasão da Rússia, porque nenhum deles acha que ficará melhor na luta pelo seu país, na luta pelos direitos e pela democracia no seu país, se estiver sob o jugo russo. E, portanto, não escolher as lideranças é também dizer que, independentemente do que se pense de Zelensky, aliás, a RTP até denunciou o escândalo de corrupção, independentemente do que se pense do governo de Zelensky, a Ucrânia tem direito à sua soberania e tem direito a defender-se. E a invasão é injustificável, não pode acontecer. É evidente, mas eu também condeno a invasão. Agora, o que eu sempre disse é que não havia uma solução militar que não passasse... A solução militar, naquela situação, seria, e se continuar, será a capitulação da Ucrânia. E já ficou eu claro, não quero isso. Eu acho que quanto mais tarde chegasse a uma solução de paz, pior para a Ucrânia, e sempre condenei. Os desenvolvimentos que houve em 2022, eu condenei. Estamos a chegar ao fim, eu queria colocar ainda uma questão, eventualmente duas, dependendo das vossas respostas. Hoje mesmo é o dia da entrega do Nobel da Paz à líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado. As vossas posições não são idênticas em relação à situação na Venezuela. A Catarina Martins tem sido mais crítica do que chama uma deriva autoritária do regime Maduro, mas eu gostava essencialmente que cada um nos desse a leitura da situação e, sobretudo, que relação é que Portugal deve ter com um país onde vivem mais de 600 mil de portugueses e lusodescendentes. Em primeiro lugar, naturalmente, Portugal deve manter relações com a Venezuela, sobretudo na proteção da sua comunidade e na ligação da sua comunidade. Sobre isso é bom não haver dúvidas. Devo dizer que não tenho nenhuma simpatia pelo governo de Nicolás Maduro. Aliás, condenei várias vezes até a falta de transparência absoluta eleitoral. Devo dizer também que não serei capaz de apoiar a entrega de um prémio Nobel a uma pessoa que sugeriu a invasão do seu próprio país por Donald Trump.
E, portanto, isso para mim não tem sentido. Eu queria só acrescentar uma nota, se me permitem. Vai ser a última a falar, portanto, eu permito já que volta ao tema. Não, acho que aqui estamos largamente de acordo. Fundamental, independentemente de quem esteja no poder na Venezuela, os interesses da comunidade portuguesa devem ser defendidos. Não é? E, aliás, creio que há uns anos atrás foi um erro crasso do governo português da altura e até do governo do Partido Socialista ter reconhecido um tal Juan Guaidó, que isso não faz o mínimo sentido. Agora, creio que relativamente a Corina Machado estamos de acordo. Uma pessoa que os primeiros telefonemas que fez depois de receber o Nobel da Paz foi telefonar a Trump e a Netanyahu, está tudo dito. E, aliás, está tudo dito. E a acrescentar, Catarina Martins? O Comitê Nobel boicotou. Eu ia acrescentar que eu fui uma das subscritoras da proposta de que o Prémio Nobel fosse entregue a Francesca Albanese, a relatora especial da ONU para a Palestina, e é uma pena que se tenha escolhido não dar essa indicação, e acho que também este é um momento para assinalar o papel da ONU e de António Guterres, que têm sido muito atacados na sua defesa do povo palestiniano e na voz que levantam contra o genocídio, e queria também saudar os músicos e artistas portugueses que disseram hoje que não participarão na Eurovisão, mesmo que ganhem o Festival da Canção, se Israel lá estiver. Lembrar que a Rússia, quando invadiu a Ucrânia, foi retirada da Eurovisão, e pedir à RTP para reavaliar a sua posição. Tenho ainda mais um minuto para cada um, já ultrapassando ligeiramente o tempo, mas há um tema que eu gostava de trazer, até porque não foi trazido seguramente ainda a nenhum destes debates. Hoje mesmo a Austrália tornou-se o primeiro país a proibir os jovens com menos de 16 anos de estarem nas redes sociais. E há também uma intenção que devem conhecer, obviamente, do Presidente do Governo Espanhol, de pôr fim ao anonimato nas redes sociais. Estamos aqui num quadro que os preocupa a todos, a questão da desinformação, do discurso de ódio nas redes sociais, e eu gostava que usassem o último minuto de cada um para me dizerem se veem nisto algo que vai proteger a democracia ou se, pelo contrário, também é uma abertura de uma caixa de Pandora que pode pôr em causa a liberdade de expressão. Olha, eu acho que vale a pena fazer esse debate na sociedade portuguesa. Claro que eu creio que isso não depende assim de uma decisão presidencial, não é? Não há nenhum decreto presidencial sobre isso. Mas podem suscitar Acho que esse debate faz todo o sentido. Quer um, quer outro. Quer o debate da proteção das crianças perante as redes sociais, quer o problema do anonimato, porque o anonimato nas redes sociais é um elemento completamente perturbador e não vejo que haja nenhuma violação de direitos humanos em que os operadores das plataformas que tenham uma identificação das pessoas que acedem a elas. Creio que até do ponto de vista da segurança dos cidadãos, isso pode ser importante. Portanto, tendencialmente agora, não rejeita nenhuma nem outra. Não, eu acho que a questão deve ser debatida. Portanto, não creio que não se trata de tomar agora aqui uma posição definitiva sobre... Mas é uma questão de cidadania destes tempos. É uma questão de cidadania que faz todo o sentido que seja debatida, e eu também me quero solidarizar com os artistas portugueses que tomaram esta posição relativamente à Eurovisão. Catarina Martins, em relação às redes sociais. Há duas questões diferentes, uma tem a ver com questões de saúde. Está provado, aliás, que as redes sociais têm um impacto muito negativo do ponto de vista da saúde das crianças e dos jovens. Eu lembro que há uns anos, quando se debatia o tabaco, também era uma questão de liberdade, e percebemos que, para lá da questão de liberdade, também há a questão da defesa da saúde, da defesa dos fumadores passivos. Essa circunstância é mais pacífica, a questão da desinformação, é pacífica hoje. O que eu estou a dizer é que, se calhar, nós temos que... Dos algoritmos. Em relação ao discurso de ódio e aos algoritmos, dizer o seguinte: não é preciso... Eu não aceito a falsa dicotomia entre perder a privacidade de cada cidadão que usa as redes ou corresponsabilizar as redes quando se cometem crimes nas redes. E quando, por exemplo, há um canal de Telegram em que 60 mil homens publicam imagens de mulheres não consentidas, seguramente que nós estamos a falar de um crime. E os crimes têm de ser combatidos. E, portanto, nós não precisamos ter um estado de vigilância individual sobre cada cidadão para conseguirmos responsabilizar as redes de comunicação pelos crimes que permitem que aconteçam. Catarina Martins, António Filipe, foi um gosto tê-los esta noite na RTP. O próximo debate na RTP é na sexta-feira. Daqui a 2 dias vou estar frente a frente, Catarina Martins e Luís Marques Mendes. Tem já a análise a este debate imediatamente a seguir na RTP Notícias com o João Adelino Faria. Boa noite, até sexta-feira.